Paz do Senhor, homem de Deus. Olha, o senhor é uma das pessoas que conhece muito bem o sistema, assim como eu conheço. O senhor é um pastor, eu sou um presbítero, né? Um presbítero ainda que suspenso, não é? Pela mentira de Ailton e de Cândido, não é? Mas para a igreja continua presbítero, para Deus continua presbítero, continua servo de Deus, servindo a Jesus com alegria, ainda melhor do que antes, tá certo? Mas deixa eu dizer uma coisa ao senhor. O senhor sabe como é que funciona o sistema. Não é? Entre tantas atrocidades e malignidades dessa atual presidência da nossa igreja, não é? Como perseguir profetas, perseguir os homens de Deus, as mulheres de Deus, jogar famílias de um lado para o outro, sem se preocupar com o que adolescentes, jovens, crianças vão pensar, vão sentir, não é? Ele, desde que assumiu que ele destrói famílias, assassinou muitas vidas, não é? Espiritualmente falando, e literalmente, porque muitas pessoas morreram doentes, com depressão, por conta desse trato maligno desse presidente da nossa igreja. E com relação a essa questão das famílias, dos irmãos que saem, não é? Ou da irmã que sai, por exemplo, esse exemplo que o senhor citou, isso é o que mais acontece. O obreiro é um casal, o obreiro e a esposa, né? Ambos envolvidos na obra. De repente, o obreiro conversa com a esposa, às vezes a esposa é filha de obreiros, cresceu na igreja, nasceu na igreja, ambos cresceram na igreja, mas chegou um momento que aquela pessoa, aquele servo de Deus, resolveu sair da Assembleia de Deus Pernambuco. E aí ele sai, não é? E aí o presidente, juntamente com os seus decrépitos vassalos, porque nós conhecemos alguns pastores sérios da nossa igreja que aconselham como homem de Deus. Porque um pastor de verdade, o que é que ele faz diante de uma situação dessa, servo de Deus? Ele chama o casal, orienta, não é? Se a irmã não quiser seguir o marido, ele orienta, minha filha, minha irmã, siga o seu esposo, obedeça o seu esposo está indo servir a Deus na igreja, em uma igreja séria. Ele está apenas saindo de uma instituição, está saindo da IADPE para servir a Deus em outra igreja. Acompanhe ele. Mas não, o que é que essa direção de Ailton José Alves e esses obreiros doentes que se deixam usar pelo maligno mesmo? Antes eu tinha receio de falar isso, mas é a verdade. Eles dividem famílias, o que é que eles fazem? Começam a difamar os obreiros, os homens de Deus que saem, chamando de rebelde, de desobediente, atribuem até pecados. E as mulheres sem sabedoria, sem sabedoria, preferem continuar servindo na IADPE, adorando a Ailton, servindo a um sistema. E aí muitas acabam com o seu casamento, quando não acabam literalmente, quando não há uma separação de corpos definitiva, vivem um casamento de aparência. Está cheio, irmão. O senhor sabe, pastor, está cheio de obreiros e esposas na nossa igreja que vivem de aparência para manter uma aparência. Mesmo os dois servindo na IADPE. E quando é o caso de um estar servindo em outra igreja, aí o que é que faz? O que é que a turma de Ailton, orientado por ele, faz? Chama a mulher sozinha no gabinete, conversa com ela e diz, irmã, olha, a senhora vai dirigir o ciclo de oração tal, a senhora vai dirigir a campanha. Infelizmente, a maioria dessas nossas irmãs são mulheres simples, mulheres que acham que um cargo é a vida delas, elas acham que estão por cima por estar dirigindo um carro, tomando conta de um cargo na igreja, dirigindo um órgão, não é? Ou seja, literalmente vendem a dignidade, desmancham seu casamento, tornam-se mulheres infiéis ao seu esposo para serem fiéis a Ailton José Alves. Eu quero que o senhor me negue essa verdade. Duvido alguém negar essa verdade. Aí o resultado é o quê? Uma geração de jovens e adolescentes desviados, uma geração de jovens e adolescentes revoltados, uma geração de jovens e adolescentes com pecados de prostituição, adultério, homossexualismo, escondido, que não tem coragem de confessar a ninguém, muito menos aos pais. Tudo isso é reflexo de uma liderança apodrecida, uma liderança com atitudes malignas, meu irmão. Isso é a verdade, o senhor me perdoe, mas é a verdade. Se o senhor ficar chateado comigo, paciência, mas o senhor coloca aqui um tema para mim que eu preciso falar, é a verdade. E eu quero lhe dizer que eu vou publicar esse áudio. É claro que não vou expor seu nome, tá bom? A não ser que o senhor autorize. Que Deus lhe abençoe, em nome de Deus. A nossa amizade permanece. Se é que o senhor quer permanecer meu amigo, né? E não seguir a linha de Ailton. Intrigado de todo mundo, não considera ninguém, não respeita ninguém, não é? Mas o tempo dele está chegando, tá bom? Deus lhe abençoe.